Fala galera, beleza com vocês? Toyd na área. Eu vim aqui trazer para vocês as minhas dicas para esse Enem Top 5 Enem de Biologia, galera. Vai por mim, são assuntos que sempre caem, são recorrentes. Vamos lá? Pergunta pro Toyd, é o seu canal que está começando agora. Galera, minha primeira dica vai ser sobre revisão de animal e vegetal. Então vejam bem, na botânica, tópico também extremamente importante para vocês, é o estudo, sabe do que? É o estudo científico das plantas, uma maneira bem simplista de falar, né? E a célula vegetal, representada aqui nessa imagem, apresenta o quê? Uma parede celular feita de celulose. Pessoal, galera, celulose é um polissacarídeo que apresenta inúmeras unidades de glicose, ok? Ligadas por ligações conhecidas por beta-glicosídicas. Falando em célula vegetal, tem que sempre estar atento aí a esse transporte de água por um fenômeno chamado de osmose. Isso mesmo, ó. No primeiro caso, nós temos aqui provavelmente uma célula colocada numa solução isotônica, na qual o seu volume celular não é alterado, apesar de entrar e sair água na mesma velocidade. Aqui nós temos uma célula que foi colocada em um meio hipotônico, de tal maneira que a célula, em relação ao meio, ela é hipertônica. Então, como tem maior concentração de soluto dentro da célula, é natural que a água atravesse a parede celular e a membrana plasmática, fazendo a célula ficar túrgida, com vacúolo de suco celular inchado. Essa célula só não rompe por conta da parede celular. Se fosse uma célula animal, aconteceria, gente, a chamada lise celular, com ruptura da membrana plasmática, no caso de célula animal. No caso de célula vegetal, a parede celular atua como uma proteção mecânica. Já esta célula aqui apontada do lado direito é uma célula que foi colocada em um meio hipertônico, com grande concentração de soluto, de tal maneira que sugou a água da célula. Perdeu água para o meio, a célula murchou, ok, galera? Falando em botânica, você tem que estar atento aí a uma questão de folhas, epiderme e estômato. Sim, estômato é uma estrutura encontrada em quase todos os órgãos da planta, excetuando aí a raiz, e pelos estômatos ocorrem as chamadas trocas gasosas, ok? Existe um orifício chamado ostíolo que abre e fecha frequentemente, portanto é uma transpiração variável, de acordo com o suprimento hídrico, isso mesmo. Então, aqui nós temos os estômatos, ok? O que você deve estudar? Deve estudar quais são os mecanismos que promovem a abertura do estômato e quais são os mecanismos que promovem o fechamento do estômato, beleza? Tudo bem? Em relação à filogenia das plantas ou evolução das plantas, fique atento, galera, pois as algas que não pertencem ao reino das plantas, e sim, as algas pertencem ao reino protista ou protoctista, as algas são os ancestrais das plantas, ok? O primeiro grupo de plantas aí são as briófitas. As briófitas ainda não apresentam vasos condutores, por isso que possuem um porte pequeno. Já as pteridófitas, como as samambaias, exemplificada aqui, já apresentam um porte mediano, com vasos condutores. Logo depois, evolutivamente, nós temos as gimnospermas, que são os pinheiros, as sequoias, tem a pinha, a estrutura reprodutiva na forma de cones. E depois, mais evolutivamente, e o grupo com maior sucesso são as angiospermas, que apresentam flor e fruto, ok? Então, quais são aí os grupos? Briófitas, ok? Representado por musgos, na qual o gametófito é duradouro e esporófito é transitório passageiro. Temos as pteridófitas aqui, representado pela samambaia, estudar aí a presença de soros, que são esporângios, né? Bolinhas debaixo dos folíolos que servem para produzir esporos. As gimnospermas, que na verdade correspondem à semente nua, não apresenta fruto. Nós temos o pinheiro do Paraná como exemplo, e o pinhão, que é uma semente. Enfim, as angiospermas aí para vocês, que são plantas que apresentam fruto, galera. Aqui um morango, que é um fruto que composto. Também pode entrar em outra classificação, conhecida por pseudofruto. Galera, agora a gente vai para mais um tópico aí, chamado de zoologia. Extremamente importante quando a gente aborda aí as verminoses, ok? Zoologia, para quem não sabe, nada mais é do que o estudo científico dos animais, exatamente. E no reino animal nós temos os invertebrados, compreendido por poríferos, que são animais que apresentam poros,
são fixos, ou seja, sésseis, e apresentam coanócitos para fazer a chamada filtração. São parazoários. Temos os quinidários, representados por medusas e águas-vivas, provocam queimaduras em banhistas. Os quinidócitos são responsáveis por isso. Temos os vermes, no contexto geral aqui, representado pelos plateumintos, os nemateumintos e as minhocas, que também entram como vermes, tanto que foi classificada por Aristóteles como os intestinos da terra, ok? Então, eu coloquei esses 3 filos no grupo dos vermes. Moluscos são animais de corpo mole, aqueles que apresentam cabeça, pé e massa visceral e uma concha protetora feita de cálcio. Temos os artrópodos, que são os invertebrados mais evoluídos e aqueles que habitam maior quantidade de nichos ecológicos no planeta, representados aí por alguns grupos, como insetos, aracnídeos e crustáceos. E os equinodermos, grupo mais próximo dos vertebrados: estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, lírio do mar. No caso da estrela do mar, simetria penta-radial no adulto, são animais exclusivamente marinhos, e é bom lembrar que apresenta o sistema ambulacrário, que é multifuncional, com diversas funções. Já os vertebrados são representados por peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Muito bem, é importante você dar uma olhada aí em cada grupo, destacando o grupo aí dos mamíferos, animais que apresentam pelos, alguns com placenta, eu digo a maioria, glândulas mamárias, glândula sebácea, tecido adiposo, ok? Joia? Bom, em relação às verminoses, quais são as verminoses mais cobradas? A teníase, né? Provocada então por um verme chamado tênia, que pode ser a do porco, Taenia solium, ou a da vaca, Taenia saginata. E como que você adquire teníase, que é o verme adulto no intestino? Através de carnes contaminadas com as chamadas pipoquinhas, vulgarmente conhecidas, mas que na biologia chamamos esses vermes na carne de cisticercos. Então, a ingestão de cisticercos nas carnes contaminadas leva a um quadro chamado teníase. Mas veja bem, existe uma outra doença aqui chamada cisticercose, que é quando o homem acaba fazendo o papel do hospedeiro intermediário, no caso do porco, e ingerindo os ovos nas fezes. Os cisticercos se instalam em vários órgãos do corpo humano, mas a pior cisticercose, sem sombra de dúvida, é aquela que se instala no cérebro, provocando a chamada neurocisticercose. Esquistossomose também é importante doença para se estudar para a prova do Enem, provocada pelo verme Esquistossoma mansoni, que é um verme dioico, ou seja, apresenta macho e fêmea, é transmitida através da penetração de larvas que ficam em lagoas. Essas lagoas são conhecidas por lagoas de coceira. Para a esquistossomose, é necessário que exista um hospedeiro intermediário aí, chamado caramujo bion falária. Então, o ser humano que tem a barriga d'água ou esquistossomose defeca próximo a uma lagoa, chamada lagoa de coceira, e eclode dos ovos o miracídio. Procura o caramujo e o caramujo depois dá origem a outra larva chamada cercária. A larva cercária penetra na pele humana e migra para vasos situados entre o fígado e o baço e o intestino. Sistema esse chamado de sistema porta-hepático, levando a um inchaço do fígado e do baço. Sintoma esse conhecido por hepatoesplenomegalia. Bom, em relação aos ascaris, ou seja, ascariose, é o verme lombriga, ok? Também dioico com dimorfismo sexual. E você pega através da alimentação contaminada. O interessante do verme ascaris é que ele passa por 2 vezes no seu intestino. Ao eclodir dos ovos, dão origem a larvas. Essas larvas perfuram a parede intestinal, caindo na corrente sanguínea, migrando para o coração e pulmões, que então essas larvas sobem até a garganta e promove a deglutição. O ser humano engole, e o ser humano é o hospedeiro definitivo, e os vermes então habitam na forma de adulto o intestino, ok? Vamos agora para o terceiro tópico, sugestão, corpo humano. Para quem não sabe, histofisiologia humana é segundo tópico mais cobrado no Enem, uma porcentagem extremamente alta, perdendo apenas para a ecologia. E aqui eu vou falar então da fisiologia, que nada mais é que o estudo científico das funções celulares e dos órgãos, ok? Diabetes, um tema muito cobrado aí no Enem. Diabetes é um caso onde apresenta alta taxa de glicose no sangue, processo esse conhecido por hiperglicemia. Existem 2 tipos de diabetes, a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. Mas, de qualquer maneira, é problema aí relacionado a pâncreas, ok? Ou na falta de insulina, ou na forma de resistência a essa insulina. Receptores que captam a glicose podem estar com defeitos devido à genética, podem estar entupidos devido à obesidade e assim vai. Mas basicamente a diabetes mais clássica
é aquela em que o indivíduo precisa injetar insulina para que a glicose que está no sangue seja estocada na forma de glicogênio em fígado e músculo, ok? Hipoxia, galera, é a falta de oxigênio nos tecidos. Grave bem, hipoxia. E com certeza, faltando oxigênio nos tecidos, isso vai comprometer a respiração celular aeróbia. A respiração celular é importante, uma organela chamada de mitocôndria, galera. Repetindo, mitocôndria. A respiração celular aeróbia é a queima da glicose, ok? Onde a glicose é o combustível e o oxigênio é chamado de comburente. Queimando a glicose, libera gás carbônico e água. Processo de combustão que vocês estão acostumados. Só que a respiração celular aeróbia, uma das fases ocorre no citoplasma, fase essa conhecida por glicólise. As outras duas fases ocorrem dentro da mitocôndria, fase conhecida por ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais, necessita de várias enzimas e uma delas é chamada de ATP sintase, que sintetiza ATP. Ok? Eu vou apostar aqui no sistema excretor para esse ano de 2018. O sistema excretor serve para liberar toxinas do corpo, liberar as excretas, nitrogenadas sobretudo. No caso do ser humano, a excreta nitrogenada mais liberada é a chamada ureia, ok? O sistema excretor, ele apresenta então dois rins, né? Um par de rim, dois canais que conduzem a urina do rim à bexiga urinária, conhecida por ureteres, e a bexiga urinária, que armazena temporariamente essa urina, que logo depois vai expulsar através de um canal conhecido por uretra. Dentro dos rins existem o quê? Filtros, conhecido pelo nome de néfron. Então, néfron, na verdade, acaba sendo uma unidade funcional do rim, é a estrutura responsável pela formação da urina nesses órgãos. Ocorre reabsorção de água, ocorre eliminação de ureia, não pode perder aminoácidos e proteínas não são permitidos perder na urina. Se caso a sua urina tenha quantidade de aminoácidos e proteínas, é sinal que você está com nefrite, uma inflamação ou um problema no néfron, ok? Atenção, porque dois hormônios agem aqui, a aldosterona, liberada por uma glândula chamada de suprarrenal, e o ADH, ou antidiurético, liberado pela neurohipófise, que é um hormônio economizador de água. Vamos para o nosso quarto tópico aí, galera do Enem 2018, ó. Posso pedir um favor? Deixe seus comentários aqui, galera. Comente, compartilhe, avise os colegas. Essa aula está muito bacana. E, é claro, ecologia, o tópico mais cobrado na prova do Enem. É isso que todos os especialistas do Brasil dizem. E falando em ecologia, para quem não sabe, é na verdade o estudo da casa do nosso planeta. A mãe natureza é conhecida por deusa Gaia. Então, estude a hipótese Gaia, ok? Na ecologia é importante você entender os níveis ecológicos. Então, espécie, indivíduos que se apresentam morfologicamente parecidos com intrafertilidade, ou seja, que deixa descendentes férteis. População, conjunto de uma mesma espécie que reúne-se na mesma área, no mesmo território geográfico. Biocenose ou comunidade, conjunto de várias espécies, ou seja, a reunião de diversas populações, espécies essas diferentes, que estão em uma mesma área. Já ecossistema é quando a comunidade interage com o meio, é a interação dos fatores bióticos, vulgo seres vivos, com os fatores abióticos, ok? E não vamos esquecer de biosfera, representado aqui nessa imagem pelo planeta Terra. Biosfera essa, galera, biosfera essa que é a porção viva do planeta Terra. Nem toda a Terra é a biosfera, apenas alguns locais que têm a capacidade de habitar a chamada vida. Por exemplo, no núcleo da Terra, por ser quente e com alta pressão, não há biosfera por lá. Ok? Em relação a um tópico aqui chamado de cadeia alimentar, vamos estudar que existem os seres chamados de produtores, aqueles que fabricam seu próprio alimento, são os autótrofos, ok? Podendo ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Temos os consumidores primários, que comem os produtores, tá? Consumidores esses que são herbívoros. Temos os consumidores secundários, que comem o consumidor primário, podendo ser, nesse caso, animais carnívoros ou onívoros, e aqui nós temos uma classificação legal, preste bem atenção. Os consumidores, você tem os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Herbívoros, aquele que se alimenta exclusivamente de autótrofos, produtores. Carnívoros, aqueles que se alimentam exclusivamente de carne. E onívoros são aqueles que comem de tudo, galera, tanto autótrofos quanto heterótrofos, tanto produtores quanto carnes, ok? Já os decompositores geralmente assumem o último papel no nível trófico, tá? Representado por bactérias e
fungos. Tópico muito importante aqui, e eu já diria para vocês estudarem as pirâmides ecológicas. Um outro assunto importante da ecologia, sem sombra de dúvidas, é a chamada relações ecológicas. Relações essas que podem ser harmônicas ou desarmônicas, positivas ou negativas. Dentre as relações harmônicas, algumas merecem destaque. Colônia, relação entre seres da mesma espécie, portanto, intraespecífica, na qual existem ligações anatômicas entre os indivíduos. Colônia de quinidários, formando o quê? Recifes de corais. Colônias de bactérias, por exemplo. Sociedade também é uma relação harmônica intraespecífica da mesma espécie, mas que cada indivíduo está livre, sem uma ligação corporal comunicando entre eles. Na sociedade existe a hierarquia, e é importante você entender que a sociedade das formigas, dos cupins e das abelhas são exemplos para você levar para o Enem. Mutualismo, relação entre seres de espécies diferentes, interespecífica, na qual um ajuda o outro. Mutualismo vem de ajuda mútua, uma relação obrigatória. Encontrado, por exemplo, em líquens, que é a associação de algas e fungos, e também em micorrizas, associação de raízes de planta com fungos. Ambos são beneficiados. É uma relação obrigatória. Se você separar, os dois morrem. E a relação desarmônica? A relação desarmônica ou negativa, nós temos o predatismo, que é uma relação interespecífica envolvendo presa e predador, que envolve alimentação. Parasitismo, relação interespecífica que envolve também nutrição, mas entre parasita e hospedeiro. E competição, a única relação que é negativa para os dois, podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes, ok? Na competição, se eu fosse vocês, eu estudaria o princípio de exclusão de Gauss, ok, galera? E o nosso quinto tópico, nossa quinta dica é a chamada citologia. Citologia que nada mais é do que o estudo da célula e suas propriedades morfofisiológicas, ok? Na célula aqui, ó, é importante você entender que existe a procariótica sem a presença de núcleo e a eucariótica com a presença de núcleo, que está representada aqui embaixo do lado esquerdo, ok? Nós temos aqui a parede celular vegetal, que nós não encontramos nos animais. Parede celular é essa que é feita de celulose. Temos aqui o vacúolo de suco celular, relacionado com aquele transporte de osmose visto na primeira dica, se eu não me engano. Temos também aqui o cloroplasto, responsável pela fotossíntese. Apresenta clorofila, tilacoides, estromas. Temos aqui também a mitocôndria, organela importante encontrada na maioria dos eucariontes e ausente nos procariontes. Mitocôndria é essa responsável pela produção de ATP ou energia. Mas dentre as organelas, o complexo de Golgi é a que mais se destaca, Enem. Por exemplo, na secreção celular, no armazenamento, na síntese de polissacarídeos e na formação da lamela média, ok? Secreção celular, exemplo, células caliciformes, que são responsáveis por produzir lubrificante ou muco. Eles armazenam a secreção e depois liberam esse muco por vesículas. Síntese de polissacarídeos corresponde à função de complexo de Golgi produzir celulose, produzir amido e produzir glicogênio. Pausa. Amido é reserva de vegetal e glicogênio é reserva de animal. Enquanto que lamela média é uma estrutura que vai auxiliar na divisão celular de vegetais. Já a imunização é um tópico muitíssimo cobrado no Enem. Lembrando que imunização tem a ver com imunidade ou sistema imunológico, onde ela pode ser ativa ou passiva. No caso aqui nós temos a vacina representada pelo Zé Gotinha, vacina contra a poliomielite. A vacina é um tipo de imunização ativa porque ativa o seu próprio organismo a produzir anticorpos para aquele micróbio. Vacina, na verdade, ou é um micróbio morto ou é um micróbio atenuado. E nós temos aqui o soro antiofídico contra o veneno de cobra, de tal maneira que acaba sendo uma imunização passiva, porque, se você não sabe, eu te explico. Os anticorpos que são passados para uma pessoa que sofreu um acidente são produzidos pelo cavalo. Então, você aplica a peçonha da serpente no cavalo, que por ser um animal de grande porte, produz anticorpos, e você acaba filtrando esses anticorpos, separando e fazendo o chamado soro, que aplica nas pessoas quando sofrem acidente. Existe um soro também chamado antiaracnídico,
que ocorre contra as peçonhas de aracnídeos, ok? Agora vamos para a dica bônus, ultrapassando o top 5 para o Enem 2018. E a minha dica bônus, galera, é biologia molecular. Sim, biologia molecular. Então, o que é isso? É o estudo da biologia no nível molecular, com foco na função do material genético e nos seus produtos. Material genético esse importante chamado de DNA, ácido desoxirribonucleico, e apresenta desoxirribose como açúcar, adenina, timina, guanina e citosina como base nitrogenada, e a sua forma é de dupla hélice. Agora, o RNA é uma molécula de fita simples ou fita única que apresenta ribose como açúcar, adenina, uracila, guanina e citosina como base nitrogenadas e é uma fita simples, ok? O dogma da genética trabalha o seguinte: para formar proteína é necessário que a informação migre do DNA até lá. E para migrar a informação do DNA para formar a proteína no citoplasma, eu preciso de uma molécula intermediária chamada de RNA. De DNA para RNA, galera do Enem, é chamado de transcrição. E de RNA para proteína é chamada de tradução. Para fazer a transcrição, que é de DNA para RNA, usa-se uma enzima conhecida por RNA polimerase. Enquanto que para tradução, síntese proteica, você faz uso de ribossomos. Ribossomos que vão fazer a leitura do RNA mensageiro. No RNA mensageiro, uma trinca de nucleotídeos é chamada de códon. Esse códon tem a informação para um aminoácido, ok? Galera, o material genético ele é universal, está presente na maioria das células, na maioria dos seres chamados seres vivos, e código genético é degenerado. O que isso quer dizer? Mais de um códon pode ler o mesmo aminoácido. Existem 20 aminoácidos e 64 códons. Ok? É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas para o Enem. Curta, compartilha, avisa os amigos, deixa seu like, deixa seu coraçãozinho aqui, ó. Coloque os seus comentários para eu ir melhorando cada vez mais. Beijo, abraço para vocês e uma boa prova. Tchau, galera.